Olá, você que está conosco aqui no Portal Canção Nova. É uma alegria estar com você, é uma alegria continuarmos o nosso estudo bíblico. Nesse programa, a Bíblia foi escrita para você. Eu não sei se você sabe, mas antes de termos o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, escrita pelo nosso querido Padre Jonas Abib, ele escreveu este texto, que fez os jovens ali se encontrarem com a palavra de Deus e descobrir a alegria de serem guiados pela palavra de Deus. Ele escreveu esse texto, esse documento que ele fala para nós, que tinha como título A Bíblia foi escrita para você. E de fato, a Bíblia foi escrita para você, para mim, para nós. Ela é a palavra de Deus viva, ela é a palavra de Deus atuante, ela é a palavra que nos conduz, ela é uma pessoa, a palavra, o verbo, o próprio Cristo. Então, a Bíblia é a nossa história com Deus, é o jeito que a gente entende e vê como Deus fala conosco, como o seu amor se revelou no tempo, nas circunstâncias, na vida das pessoas, como as pessoas tiveram essa capacidade de dilatarem o seu coração para essa presença de Deus na história. Então, eu convido a você, hoje, nesse momento aí que você está vendo esse programa, você dilatar o seu coração, não a mim, não as minhas palavras, mas a própria palavra de Deus. Setembro é mês da Bíblia e, incentivados pela CNBB, estamos lendo o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, grande profeta. Foi profeta, antes de ser profeta, era sacerdote em Jerusalém, mas o povo de Deus viveu domínios, e um domínio muito conhecido, domínio babilônico. Então, Ezequiel, ele foi profeta num tempo que antecedia tudo isso, preparando o povo, Deus falando, olha, se vocês não se converterem, vai vir um grande rei que vai dominar vocês e levar vocês da Terra Santa, E ele viveu isso, então se você pegar ali o texto de Ezequiel do capítulo 1 até o 24, a gente vai ver o profeta que insiste e fala ao povo da conversão, e a partir do capítulo 24 aos seguintes, é o profeta que agora profetiza ao povo que está deportado, que não está mais na terra de Israel, na terra prometida, mas está longe da sua terra, longe do templo, E depois a gente vê também um Deus que comunica a renovação. Deus que diz, e tem uma das passagens mais lindas, para mim, dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, é essa: eu tirarei o vosso coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, é um profeta que pagou o preço, porque o profetismo se paga um preço para isso. Hoje mesmo, na missa, nós escutamos uma outra história de Ezequiel, ele que casa e que vê depois a sua mulher morta, e ali Deus diz, mas é como eu, Ezequiel, diz isso para o povo, O povo vai perguntar, o que está acontecendo com a tua vida? Que ela nos diz, e Ezequiel diz, mas Deus também se sente assim, ele tem uma amada, a querida do seu coração, e ela morre, Então, assim, essa luta e esse desejo de Deus sempre ter o seu povo com ele, o povo que tem cabeça dura, o povo que diz não às promessas e o povo que precisa se abrir à redenção. Então vamos lá, Vamos ao texto de Ezequiel 19. Se você lê ele assim de uma vez, ele é um texto do capítulo 19 que podemos dizer de uma certa forma curto, não é um texto longo, E é um texto onde o profeta vai usar imagens, metáforas para falar da situação política, que acontecia naquele momento na terra de Israel. Então, é um capítulo onde a gente vai ver lamentações sobre os líderes de Judá. E esses líderes são comparados a leões, aos seus filhotes. Então, essas estrofes desse capítulo vão descrever um pouco dessas lideranças, Então, se você pegar aqui comigo, e antes de tudo, antes da gente pegar, a gente se coloca em oração, porque para escutar a palavra, a gente não pode escutá-la sem a força do Espírito Santo. Então, eu convido você a rezar comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós pedimos, vem Espírito Santo, vem nos iluminar, você que é aquele que revela todas as verdades, você que é a memória de Jesus,
memória do amor do Pai. Você que esteve sobre o profeta Ezequiel, o inspirando, coloca no nosso coração e na nossa mente agora o entendimento desta palavra. Que ela também ressoe no nosso coração, como ressoou no coração daquele povo e como essa verdade ressoou no coração do profeta Ezequiel. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, nos ilumina e faz que essa palavra se torne atual na nossa vida no dia de hoje. Nós pedimos a Ti. Amém. Então vamos lá. Então a gente vê Deus dizendo para o profeta Ezequiel: Tu, porém, entoa um canto fúnebre sobre os príncipes de Israel. Então é Deus mesmo que diz, olha, vai dizer aí para os meus príncipes, os líderes, né, que estão ali para servir o povo, porque a liderança, ela foi constituída não como um senhorio, um vassalado sobre um povo, mas como alguém que está a serviço de Deus, né? Deus constituiu reis porque eles estariam a serviço dele para um povo. Então Deus diz, olha, Ezequiel, entoa cantos fúnebres, dirás que leoa era a tua mãe em meio aos leões. Deitada entre os leãozinhos, criava os filhotes. Educou um dos filhotes, ele tornou-se um leãozinho. Empreendeu as estralhaças presas. Aprendeu a estraçalhar presas. Devorava a gente. As nações ouviram falar dele, caiu-lhes na armadilha e conduziu-nos no algemado para o Egito. Então a gente vê nessas primeiras estrofes Deus que compara mesmo, né? O seu povo a leões, né? E os príncipes como aqueles que educaram, né? O rei que educou seus príncipes como leões, filhotes, que ficaram fortes. E aí ouviram falar e vieram e conduziram esse povo ao Egito. Depois a gente vai ver do versículo 5 até, vamos dizer assim, versículo 10, também uma outra comparação com leões. E aí já fala que esse povo também foi conduzido a uma outra nação. E depois, do versículo 10 até o versículo 14, compara o povo de Israel como uma videira, né? Uma videira também que foi tirada e levada para longe, que foi arrancada do solo e que queimou, né? Então a gente vê Deus alertando a classe política, Deus alertando aqueles que governavam para que eles de fato, né, se convertessem e que eles se colocassem sobre a mão de Deus. Então a gente percebe que nesse capítulo a gente ouve falar do Egito e a gente ouve falar da Babilônia. É importante a gente entender que o povo de Deus passou, né, saiu da terra prometida e viveu muitos anos numa terra de exílio. E a terra de exílio, a primeira terra de exílio muito conhecida, onde o povo de Deus viveu mais ou menos 430 anos, né? A gente sabe disso porque está escrito na palavra de Deus em Êxodo 12, de 40 a 41, nos versículos. O povo de Deus viveu ali no Egito, um tempo de escravidão de 430 anos. Depois, né, que eles voltam, que eles são libertos por Moisés e que eles aqui já estão na terra, eles têm um domínio babilônico e o povo é deportado para a Babilônia. Quanto tempo durou esse tempo de também afastamento, né, da terra prometida? Durou 70 anos. Né? Então, 70 anos que o povo viveu longe. Então, 430 no exílio, 430 no tempo do Egito e 70 anos no exílio babilônico. Então, o povo deixa a sua terra, deixa a vivência ali da religião perto do templo. O povo não tem mais o templo para orar. Aqui a gente tem que lembrar que o templo de Jerusalém é um lugar muito importante para o povo judeu. É ali que eles cultuavam a Deus. Todo judeu era obrigado, uma vez por ano, peregrinar a Jerusalém, né, para ali adorar o Senhor, porque de fato o Senhor habitava no templo, ele tinha escolhido, né, fazer habitação naquele lugar. Ali o povo vinha para ofertar, fazer sacrifícios, pedir perdão, né? A gente tem aqui na imagem os sacrifícios que faziam de animais. Então esse lugar de oração e de encontro com Deus.
Então, quantos salmos não eram entoados, né, na subida de Jerusalém? Porque Jerusalém fica no morro, no lugar alto, o templo ficava no lugar alto, e o povo já cantava com alegria que estavam subindo a Jerusalém. Então, o povo de Deus está nesse momento longe. 430 anos são várias gerações. E esse povo, né, que vive com meio de egípcios, eles vão de pouquinho a pouquinho perdendo a cultura deles, né? Esquecendo do Deus que o chamou a ser uma nação santa. Então esse povo foi aos poucos agora cultuando não mais o Deus verdadeiro, mas deuses do Egito, deuses, né? O Egito tinha Deus para tudo, vamos dizer assim, era um Deus para cada coisa. Então a gente vai percebendo que o povo que mora no meio do pagão corre o risco de adquirir as práticas do povo pagão, né? Muitas vezes, longe de Deus, a gente corre perigo. Eu gosto muito de uma frase que diz: um cristão sozinho é um cristão em perigo. Um cristão que não vive em comunidade, por isso essa importância de estarmos em comunidade, a importância de estarmos em paróquia, a importância de estarmos juntos com outros. Por quê? Porque um cristão em perigo é um cristão sozinho. Então, o povo não pode ficar longe da sua comunidade e esse lugar, né, de oração, mas ele vive. E aí o povo de Deus vai esquecendo. E no meio disso surgem os profetas que vão lembrando ao povo: olha, faz atenção, olha, não se esqueça de Deus, olha, Deus te ama, olha, Deus luta por você, olha, o Deus de Israel não nos esqueceu, né? Então, assim, nesse texto de Ezequiel, principalmente nesse texto 19, no qual a gente hoje está debruçado, a gente vê mesmo o profeta que faz uma condenação à liderança de Judá por uma falha. Qual era a falha desse povo? Eles não mais protegiam o povo de Deus e não seguiam mais os caminhos justos. Por isso que é importante quando as lideranças seguem a vontade de Deus, ouvem a voz de Deus. A gente vê nessa metáfora do leão, que é usada para destacar a força da autoridade, que agora não estava mais ao serviço do povo, mas ao serviço de si próprio e muitas vezes no serviço de estar diante e cultuar deuses estrangeiros. Então, esse capítulo do profeta Ezequiel, capítulo 19, lembra a importância que os líderes precisam cultivar sabedoria, justiça e, sobretudo, estar diante de Deus. Então, a gente vai vendo que, de fato, um católico sozinho é um católico em perigo. Mas eu queria que você pegasse comigo São Pedro, a primeira carta de São Pedro, né? Porque São Pedro também vai dar uma receita. Aqui os cristãos já estão espalhados, né? Muitos se converteram ali na bacia mediterrânea e vivem com pagãos. São Pedro também vai falar, atenção, mesmo vivendo em um mundo onde os valores e crenças muitas vezes contratam, né? São o oposto ao ensinamento cristão, a gente é chamado a ser luz do mundo. Então, a gente não pode ter aquela desculpa, né? Eu estou longe da igreja, eu estou longe da comunidade, ou eu estou longe porque eu quero mesmo, né? E muitas vezes a gente diz, agora eu vou viver do jeito que eu quero. Não, nós somos chamados a sermos luz, né? Luz neste mundo. Mesmo a gente estando muitas vezes dentro dele, né? O próprio Jesus, ele vai dizer, olha, eu rezo para que não os tire do mundo, mas que os proteja, né? Que os guarde. Jesus rezou porque ele sabe que esse mundo é um lugar de combate, que ele não ia nos tirar do mundo. Mas a gente não pode esquecer que nós trazemos em nós valores e que a gente tem, mesmo não muitas vezes falando, a gente precisa vivê-los e demonstrá-los com o nosso testemunho, aquilo que são valores a nós. Então, se a gente for olhar ali em 1 Pedro, capítulo 2, São Pedro vai dizer que vós que sois gente escolhida, sacerdócio régio, nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. Então, São Pedro vai dizer, olha, vocês vivem entre pagãos, mas vocês pertencem a Cristo. Vocês
são daqueles que o chamou das trevas à luz, né? Então, São Pedro vai dizer também que mesmo vivendo no mundo, a gente precisa se abster desses desejos mundanos. Olha o que ele vai dizer no versículo 11 do capítulo 2. Caríssimos, eu vos exorto como a migrantes e forasteiros, afastai-vos das paixões carnais que fazem guerra a vós mesmo. Tende bom procedimento no meio dos pagãos. Então, São Pedro vai dizer, olha, afasta, fica longe. Vocês estão expostos, sim, porque vocês estão no mundo, mas vocês pertencem a Cristo. Então, aquela justa distância, né? Tem lugar que a gente não dá para ir mais, tem lugares onde a gente não pode mais conviver, tem pessoas, talvez, que a gente vai ter que ter uma distância saudável, porque aquela pessoa talvez tenha uma influência não tão boa, né? Então, São Pedro vai dizer, afaste. E a palavra mesmo é afaste, né? Jesus vai dizer, é melhor entrar no reino dos céus com um olho, sem um olho, ou ir para o inferno com um olho, né? Porque tem coisa que, de fato, a gente precisa se afastar. E também São Pedro vai dizer, por quê? Porque o mundo precisa observar que a gente tem um comportamento de Cristo, né? É interessante você falar isso. Tem um comportamento de Cristo. Eu gosto muito de uma música que é uma contemplação dos gestos de Jesus. E a música diz palavra de Jesus, rosto de Jesus, suspiro de Jesus, aquilo que Jesus carregava no bolso, jeito de Jesus, palavras de Jesus, né? Então, nessa contemplação que a gente vai fazendo de quem era Jesus, como ele vivia, o que ele fazia, para a gente ser no mundo como ele fez, como ele viveu. Uma vez eu conheci uma comunidade que as irmãs presenteavam os jovens que faziam o retiro com uma correntinha, e nessa correntinha tinha as iniciais assim, o que Jesus faria no meu lugar, né? O que Jesus faria no meu lugar. Não era a frase toda, só as iniciais. E ali o jovem era levado a pensar o que Jesus faria no meu lugar. Então, no meio do mundo onde a gente vive hoje, né, e cada vez mais paganizado, cada vez mais um mundo que ataca os valores cristãos, cada vez mais um mundo que diz não, né, a herança que ele traz, porque a gente não pode negar a fé católica, a fé cristã, ela elaborou muita coisa boa dentro da cultura, muita coisa verdadeira, de valor, mas hoje a gente vê uma negação disso, e não só a negação, a gente vê valores opostos, completamente o contrário, né? E ali a gente precisa testemunhar, mesmo se a gente muitas vezes não tem mais nem o direito da palavra, o testemunho silencioso de uma velhinha que brilha, né? Que está ali, mas ela está brilhando pelo testemunho dela. E, sobretudo, a gente sabe que a gente precisa, para viver tudo isso no meio deste mundo, a gente precisa da força de Deus, a gente precisa do Espírito Santo que nos faz testemunhar. É interessante que, se a gente notar, um grande fruto de Pentecostes não foi somente os dons carismáticos que os apóstolos receberam, mas a força e o poder de, no mundo pagão, né? Porque eles foram, depois, na perseguição dos primeiros cristãos, eles se espalharam ali na bacia mediterrânea, era essa força de testemunhar e de dar a vida pelo Cristo. Esse é o grande fruto de Pentecostes. É o fruto do testemunho, da ousadia, né? De, no meio a um mundo pagão, a gente continuar brilhando, como luz. Muitas vezes silenciosa. Muitas vezes a gente vai precisar falar, né? Mas saber que no meio a um mundo pagão, o Senhor precisa que sejamos uma luz que continue a brilhar. Então, hoje, o meu estudo da Bíblia, escrita para mim, para você, me faz perceber isso, que o quanto que eu preciso, no meio a este mundo, brilhar como luz.